É isso, é isso. Família, sejam todos bem-vindos. Conversa aberta aqui na timeline. Ah, Temos aqui convidado Fernando Cruz, hum, amigo, empreendedor, e claro, alguém que gosta de falar de dinheiro. Hã? Alguém que gosta de falar de dinheiro. Ah, Fernando, gostaria que, né, apresentasse um pouco, principalmente para aqueles que não conhecem o Fernando, e um pouco do background, né, do passado. Absolutamente. Joel, olha, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Por acaso não conhecia a página, dei uma olhada rápida e, epá, então, parabéns, espero que continuem, a página cresça muito, porque é importante que mais Obrigado, jovens obrigado. tenham essas atitudes que ajudam a proliferar boa informação, né? É o que eu digo sempre, tudo que o homem cria tem o potencial, tempo bem, tempo mal, então quando a Uhum. gente usa essas ferramentas para disseminar e dissipar o bem, ficamos todos a ganhar, saímos todos a ganhar. Como sempre, essa para mim é a pergunta mais difícil do live, é quem é o Sr. Fernando Cruz? Um, e eu meio que respondo mais ou menos da mesma maneira sempre, que é, eu sou um jovem de 29 anos, que teve a chance de ir para fora, estudei em UK por 4 anos e meio, 5 anos no máximo, e depois voltei, mas sempre tive um feeling de eu preciso fazer alguma coisa para tentar ajudar o meu país. Porque eu sei que isso aqui não é nada perfeito, está longe da perfeição que nós Uhum. temos cá em Angola. Um, e eu decidi tornar da minha missão de vida tentar ajudar um bocadinho do país. E o caminho que eu estou a tentar percorrer é o caminho do empreendimento. Um, desculpa, do empreendedorismo. Li aqui essa pergunta da Lilia Estranho. Sim, não. Yeah, é o Uhum. caminho do empreendedorismo e da academia, da literacia financeira e disseminar Uhum. esse conhecimento que eu vou almejando ao longo dos anos. Eu entrei para o mundo do empreendedorismo há sensivelmente 5 anos atrás e apaixonei-me literalmente sobre o tema dinheiro. Nós, Uhum. para quem não sabe, eu e o João estudamos juntos, fizemos o É mesmo isso, curso. sim, sim, sim. Então, como Uhum. tu sabes, o nosso mundo sempre Yeah. foi muito virado para física, matemática, Exato, exato, biologia, verdade. etc. Uhum. E eu formei-me em engenharia de telecomunicações, com mestrado em satélites, então podes Uhum. imaginar que o tema dinheiro nunca sequer É um pouco surgiu distante, exato. Uhum. no tópico. Então, quando eu peguei Uhum. o livro Pai Rico, Pai Pobre pela primeira vez, isso há cerca de 7 anos atrás, ou algo do gênero, Uhum. foi quando veio aquela lâmpada aqui, tipo, oh, peraí. Algo aqui Uhum. não está, algo de errado aqui não está não tá Sentiste certo. Como é puxado? que. Yeah, eu parei e pensei, Uhum. tipo, ok, como é que eu. Porque nós meio que acabamos por demonizar o dinheiro, especialmente nós viemos de famílias africanas, Uhum. e dinheiro sempre foi um tabu, não se podia falar de dinheiro nem coisa do gênero. Sim, sim. Foi aí onde as coisas clicaram. Eu disse, pá, nós estamos num mundo onde sem dinheiro tu não consegues fazer nada. E o estilo de vida que Exato. eu quero levar para o resto da minha vida exige dinheiro. Se eu quiser melhorar o país e Uhum. tirar pessoas da miséria, para que essas pessoas também consigam ter uma vida sustentável, exige que eles saibam cuidar do dinheiro. Então, eu tenho que aprender mais Uhum. sobre o tema. Então, desde então, há uns 7, 8 anos atrás, eu tenho insaciavelmente ido atrás do conhecimento que envolva literacia financeira, pessoais, para empreendedores, para Uhum. microempresas, o que for, para tentar conseguir ter uma vida confortável sem ter que ser nos 70, 80 anos, sem ter que depender da aposentadoria do governo nem nada do gênero, para que eu consiga Uhum. controlar o conforto de vida que eu quero ter. Exato, exato. Eu completamente entendo, né? Como fizemos física, eu quando cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fiz robótica e automação, depois fiz tecnologia e mecatrônica. Agora, o mais engraçado, depois disso, eu fiz Business Administration, né? Negócios, administração e gerência de projetos. Né? Uhum. Só para tu ver, são áreas completamente diferentes uma da outra, apesar de que uma trabalha com a outra. Né? Porque não tem como falar de Sim, tecnologia, ah, não tem como falar de tecnologia, não tem como falar de robótica, sem ter que falar da área financeira, porque é aonde vem o investimento para tais tecnologias, né? E eu ganhei o meu tique foi no trabalho, por acaso. Foi que eu estava a trabalhar na Amazon, no departamento da robótica da Amazon,
e, e o meu superior, né, superior do time todo, ele tinha o background, né, de business administration, tá vendo? E eu via como ele lida, uh, e eu vejo, eu via como ele lida com a negociação, com a administração financeira da empresa. E aquilo foi, yeah, porque posso entender da área mecânica e programação, mas chega-me até um certo nível, né? Chega-me a um certo nível, porque depois há certas posições, mesmo na empresa de robótica e automação, há certas posições que exigem ter um conhecimento Uhum. financeiro para saber lidar com a empresa, né? Saber cuidar da empresa, porque se tu não sabes, por exemplo, um payroll, não sabes como gerir um payroll, Uhum. não estás quase não fazes muita coisa, né? Absolutamente. Yeah. E para aqueles do timeline, também muita gente aqui, das conversas que eu tenho aqui com os angolanos, queria conversar sobre isso, porque pela mesma coisa que tu disseste, né? Eu acredito, não acredito não, nós angolanos temos um pouco planeamento financeiro, seja lá o que for, pessoal ou nas empresas. Acredito que apenas agora que o pessoal da nossa faixa etária está a se envolver mais a isso, porque muitos deles não porque querem aprender como lidar, mas sim porque simplesmente querem ficar ricos. A mentalidade é, se pensam que está na área de negócios, fica rico logo, sem um planeamento, está lixado. Pronto. Yeah. Fernando, o que é que tens a dizer sobre o planeamento financeiro, principalmente para nós que viemos de Angola, para nós que viemos de África? Hein? Qual é o que é que tu podes me dizer sobre isso? Ok. Deixa pegar um gancho que tu estavas aqui a dizer. Eu acho que é Uhum, importante que nós aprendamos a desconstruir algumas limitações mentais que nós temos. uhum, E um dos problemas é muitos de nós não conseguem admitir que adora o fato de gosta de dinheiro. Eu gosto de dinheiro, ponto final. sim, uhum, E parece que dizer isso é algo demónico, né? uhum, Porque nós crescemos com aquela premissa de que os ricos ou são todos corruptos, ou são todos bandidos, ou não vão para uhum, o céu. uhum, Esse tipo de crenças limitantes, né? Essa é a expressão certa, que depois acaba por meio que nos afastar disso. Porque tu cresces com um conflito, tu cresces com um conflito de que eu preciso disso para viver, mas ao mesmo tempo eu não deveria gostar dessa sensação. yeah, E isso não uhum, te permite ir para frente. O outro ponto é que é necessário que nós tenhamos pessoas ricas, é necessário que nós tenhamos essas pessoas com dinheiro, com capital. É bom nós queremos ser ricos, ok? Eu acho que é uhum, bom nós queremos ser ricos. O que não é, ou o perigo nisso, como tu estavas a dizer bem, é a falácia do imediatismo, é querer ficar rico amanhã. Um, uhum, isso leva tempo, é uma estrada que leva tempo. Of course, exato. claro que acontecem, claro que existem unicórnios, claro que tu vais ter alguém que, sei lá, porque, sei lá, inventou o Facebook, o que for, em pouco tempo ficou quase bilionário. Existem Uhum, esses unicórnios, mas são literalmente unicórnios. Então, o que nós queremos fazer é tentar garantir que nós temos o melhor planeamento possível para nos darmos a melhor chance de lá para frente, uhum, 10 anos, 15 anos, 20 anos, consigamos ter o nosso futuro acautelado. E uma exato. das coisas interessantes do planeamento, isso é um tópico que tu consegues esmiuçar para 10 Sim, tem, outras tem. áreas, ok? Uhum, sim, Mas um dos pontos é interessantes bem, que eu bem estou sempre a generalizado. dizer às pessoas é tu não tens apenas um caminho para liberdade financeira, ok? Uhum, E se calhar deixa-me começar a desmiuçar alguns conceitos que as pessoas uhum, acabam por confundir, e esse é um dos meus preferidos. A diferença entre independência financeira e liberdade financeira. ok, A independência financeira, como diz o nome, é tu conseguires pagar por aquilo que é teu. E nós uhum, crescemos dependentes de alguém, que, por exato. norma, é os nossos Uhum, pais, a mãe. Por exemplo, se eu for um marido que não trabalha, quem trabalha é a minha mulher e ela dá-me uma mesada, eu sou dependente financeiro desta mulher. E vice-versa, que é muito comum uhum, nas nossas comunidades africanas. A mulher é dependente financeiramente do marido. uhum, Tu passas a ser independente quando tu és o dono do teu dinheiro, quando não precisas de pedir a ninguém para dar dinheiro para nada, nem mesada de nada, para conseguir uhum, pagar pelas minhas férias, os meus sim, custos de vida, etc. Ok? uhum, Mas
eu dependo de, provavelmente, uma entidade empregadora, do meu serviço, do meu salário. A liberdade financeira é quando eu não dependo, ou quando eu não tenho que, obrigatoriamente, fazer algum trabalho, ou ter que ir a um trabalho que for, para pagar as minhas contas. E eu vou dar um exemplo. Imaginem, por exemplo, que eu tenha o custo de vida. E aqui está outro conceito que eu vou desmistificar agora, que é alguém que é livre financeiramente não é propriamente rico. Ser rico não quer dizer ser livre financeiramente. Ser livre financeiramente. Já vou explicar porquê. Imaginem que eu tenha o custo de vida de 200 mil kwanzas por mês. Ok. Tá? O meu custo de vida são 200 mil kwanzas por mês. Mas aí comecei a página do Sr. Fernando Cruz e etc. E hoje fechei um deal, imagina, sei lá, com a Academia Bay, ok? E sem precisar dar aulas, só por patrocínio da Academia Bay, se calhar tenho mais um patrocínio com a Coca-Cola e um patrocínio com a Sprite. Esses patrocínios todos vão amontoar algo para 350 mil kwanzas. Então, eu não preciso de fazer absolutamente nada. Todos os meses eu vou ter 350 mil kwanzas na minha conta por patrocínio, do Bay, da Sprite, etc. Com esses 350 mil kwanzas eu consigo custear a minha vida, que são 200 mil. 200 mil. Mas eu não acho que 350 mil kwanzas seja o suficiente para dizer que eu sou rico. Sim, não é? Certo? Porém, eu posso passar o mês todo em casa sem fazer nada. Eu posso até viajar ir para onde eu quiser. Que ainda assim eu vou conseguir pagar todas as minhas contas. Pago a casa, pago a luz, a alimentação, tudo. Isso torna-me livre financeiramente. Porque o meu tempo não está atrelado ao dinheiro que eu faço. Essa é a principal diferença. Porquanto eu posso ser alguém rico que ganha, sei lá, 10 milhões de kwanzas, mas eu tenho que todos os dias estar ali no serviço, das 9 às 18, para tirar férias é um tempo limitado no ano. Não consigo simplesmente sair para ir quando eu quiser porque estou ali atrelado àquele serviço. Isso não me torna livre financeiramente. Eu dependo, ainda assim, de uma entidade empregadora. Sou rico, mas não sou livre financeiramente. Então, existem aqui alguns conceitos que a gente tem que desmistificar. E fazendo agora um track back para o que eu estava a falar, agora que já fiz essa adenda, uma coisa que eu digo sempre é, tu não tens apenas um caminho para a liberdade financeira. Isso é uma das coisas que mais me chateia, que aconteceu agora no Covid, que foi, do nada, como todo mundo agora estava em casa, e fomos obrigados a pensar, se calhar eu não preciso do meu serviço para sobreviver, se calhar eu lembrei que eu afinal sei cozinhar, ou eu lembrei que eu afinal sei... Aliás, isso aconteceu comigo, eu dei conta que eu afinal consigo criar alguma coisa no digital. E as pessoas foram dando conta que se calhar conseguem criar alguma coisa e ter um empreendedorismo para si mesmas. Entretanto, não se educaram para isso. E acharam, como tu disseste bem, que logo assim que eu começar, pumba, estou rico. Right? E isso cria uma certa frustração e tu tiveste aí uma onda de empreendedores mal formados, não profissionais, que não sabiam mais ou menos o que estavam a fazer. Tu tens o dom de fazer bolo, de criar vídeos, o que for, mas não tens do dom, nem te educaste para seres um bom empreendedor. E isso estressa-me porque era uma faca com duas pontas. Por um lado, tu tinhas quem achava que tinha que ser empreendedor e por outro lado, tu tinhas uma sociedade que estava a pintar o empreendedorismo como se fosse um mar de rosas. Um mar de rosas, exato. Qualquer empreendedor consegue justificar que assim que tu assumes que vais ser empreendedor, tu vais trabalhar 4 vezes mais. Vais ter menos horas de sono. Vais sacrificar tempo com amigos e família. Até com namorado e namorada, vais ter muito menos tempo para eles. Vais ter muito menos tempo para ti. Tua vida social, a tua atividade mais fixe para fazer no final de semana vai ser dormir. Só para ter uma noção. Então, o que eu por acaso postei isso na minha página, o que eu tento dissipar por aí é fazer entender que existem mais caminhos para a liberdade financeira. Tu não tens que ser obrigatoriamente empreendedor, porque se calhar tu não és feito para ser empreendedor. Se calhar tu tens uma aversão a riscos, se calhar tu não queres sacrificar tanto do teu tempo assim, se calhar tu queres ter aquela segurança que uma entidade empregadora te passa. E existem outros caminhos para a liberdade financeira. E um dos melhores caminhos é quando tu metes o dinheiro a trabalhar para ti. E aí nós começamos a falar de questões como bolsa, casa em aluguel, por exemplo, um carro em aluguel, por exemplo. São tipo de coisa. Ou patrocínios. Quando tu deixas o teu dinheiro começar a trabalhar por ti, ou fazer dinheiro sem teres que propriamente estar lá. Usar o teu tempo. O que é o chamado a renda passiva. E aqui se calhar está um outro conceito que eu vou aproveitar esse gancho para desmistificar.
que é a diferença entre renda passiva e renda ativa. E A ativa, renda sim. ativa é basicamente quando tu tens que estar lá, obrigatoriamente, em que tu trocas o teu tempo pelo dinheiro. Tá? Basicamente, o teu tempo vai valer uma certa unidade de kwanzas, ou de dólares, ou de euros, ou de libras, o que for. A renda passiva é quando tu fazes dinheiro sem fazer nada. Eu estou a dormir e estou a fazer dinheiro. E o dinheiro Né? está Se meteres o teu dinheiro em depósitos a prazo, títulos de tesouro, bolsa de valores, dividendos, patrocínios, casa alugada, esse tipo de coisas em que tu simplesmente plantas e depois vais colhendo com o tempo. Vais colhendo, exato. A analogia que eu gosto de usar para tentar fazer passar a diferença entre esses dois conceitos é: imagine uma árvore em que na renda ativa eu sou pago para estar lá a regar. Okay. Quanto mais tempo eu estiver a regar, mais dinheiro eu levo para casa. Na renda passiva, eu vou investir muito do meu tempo a cuidar da planta no princípio, tenho que meter a semente e regar e cuidar do solo e ter todo o cuidado para a planta crescer. Quando ela for crescendo, tenho que ter cuidado para não cair e não sei o quê. Mas eventualmente, quando ela se tornar aquela mangueira com aquele caule todo pesado, espesso, e duro e forte, aí as mangas vêm sem eu ter que estar lá obrigatoriamente, constantemente em cima da planta. Essa é provavelmente a melhor analogia para fazer passar a diferença entre esses dois conceitos. E outro ponto que eu gosto sempre de fazer lembrar nas minhas formações é que tu provavelmente vais estar entre o A e o B. Não tem que ser propriamente branco ou preto. Assim. Existem modos de ganhar dinheiro em que tu vais estar mais ou menos mais para um lado ou mais para o outro. Imaginem um negócio. Tá? Um negócio. Comecei um negócio. E normalmente o negócio começa comigo, ou comigo e um sócio, ou outro sócio, 3 sócios, o que for. Normalmente é assim, né? Então, somos nós a meter a mão na massa. Exato. Apesar de eu ser empreendedor, e apesar de eu ser o CEO, o nome que todo mundo adora ter, adora se vanglorizando, angolanos adoram ser CEO. Angolanos adoram ser CEO. Apesar de eu ser CEO, apesar de eu ser CEO do meu time, isso não é um income passivo, porque sem mim aquilo não funciona. Eu tenho que estar lá, e como eu já disse, provavelmente mais tempo do que eu estaria numa outra entidade empregadora. Porém, se eu estiver a fazer a coisa certa, da maneira certa, no tempo certo, eu vou começar a contratar pessoas, começar a me equipar com ferramentas de liderança, a ensinar, a aprender a delegar, ensinar as pessoas a fazerem o que eu faço, como eu faço, ou se calhar, de preferência, melhor do que eu faço. E eventualmente eu vou começar cada vez mais, ou cada vez menos, a meter a mão na massa e simplesmente a observar. Aí está um ponto importante. Como CEO, tu não deixas nunca, ou não deverias deixar nunca, de estar em cima, ou meter os seus olhos em cima da empresa. É da empresa, diz, sim. O cavalo só engorda com os olhos do dono, né? Mas o tempo que tu vais dedicar ou investir a supervisionar uma equipa não é o mesmo tempo que tu investirias a ter que meter a mão na massa. Sim. Então isso quer dizer o quê? O teu income não é nem totalmente ativo, nem totalmente passivo. Ele vai saindo do ativo para o passivo. Então não é branco nem preto, é um shade of grey, estás a ver? É um shade aí de cinza. O que tu queres fazer é que ele cada vez seja mais passivo, apesar de que provavelmente nunca se vai tornar 100% passivo. Pelo menos quando estamos a falar de negócios. Sim, sim. E é uma coisa que muita gente quer e não vai atrás. Hoje muita gente quer transformar o income ativo para o passivo, mas não sabem trabalhar para como fazer a transferência desse processo, ou não querem dedicar o seu tempo, né? Porque como eu disse, é o problema, na minha opinião. Eu acho que abrir a empresa, como tem certas processo de se seguir, né? A papelada e não sei quantos, acho que é a coisa mais fácil. Agora, dirigir, gerenciar a empresa, delegar na empresa, aí já é que não é o fácil. E muita gente não quer dedicar o seu tempo, principalmente donos da própria empresa, dedicar o seu tempo na própria empresa ou no personal. Desculpa, João. Não, vai. Eu ia pegar o teu gancho para dizer, para explicar. Eu, se calhar, quando falo sobre essa cena do empreendedorismo, acabo por levar o assunto um bocadinho a peito demais, especialmente no Covid, porque nós vivemos algumas situações caricatas em que eu via, imagina, ninguém é sozinho nesse mundo, especialmente quando fala de negócios. Sim. Eu digo sempre, negócios são feitos por pessoas e para pessoas. Okay? É de pessoa para pessoa.
O que quer dizer que eu vou ter que ter contato com clientes, sócios, fornecedores e por aí vai. Exato. E dos meus negócios, tu já conheces um, que é o Bar Tropical, né? Bar- O serviço a domicílio. Temos atrás aqui, que é uma plataforma de entregas de refeições ao domicílio, e tenho também um estúdio. Na Atrás aqui nós temos de trabalhar com imensos parceiros. Nós trabalhamos com restaurantes. E muita gente, como eu te disse, no Covid, lembrou, eu afinal sei cozinhar e se calhar eu devia fazer dinheiro com isso. Então muita gente depois começou a ligar, Fernando, eu sei que tu tens atrás aqui, vamos fazer a parceria, e começamos a fazer algumas parcerias. A situação foi tão má. O tamanho da falta de profissionalismo do angolano irrita-me às vezes. E foi tão má, nós tivemos uma situação tão caricata, que era feriado prolongado. E imagina, nós estamos a falar de uma plataforma de entregas ao domicílio. Quer dizer que nós não temos final de semana, nós não temos feriado, não temos nada disso. Feriados e finais de semana provavelmente são os dias em que tu vais fazer mais lucrativos. Exatamente. E nós recebemos um pedido desse novo parceiro, não vou mencionar quem, obviamente, que por acaso era algo novo, a ideia deles era brilhante, eu adorava, era um dos meus preferidos. Eu estava muito feliz por ter na plataforma e ligamos para ele, isso já depois de 4 ou 5 vezes deles nos terem deixado na mão, e o dono diz simplesmente que nós estamos no Mussulo. Assim, tipo, não foi uma questão de ai meu Deus, esqueci, foi uma, não, nós estamos no Mussulo. E tu estás a ver, começa a criar uma raiva dentro de ti, porque nós levamos isso a sério. Nós empreendedores, como tu disseste bem, que queremos nos educar e edificar isso e ajudar o país, nós levamos isso muito a sério. E depois tu ouves esse tipo de resposta, que tipo, essas pessoas nem sequer têm noção do que está aqui a dizer. Mas o que eu quis dizer com isso, ou o que eu quero adicionar, ou dar o meu subsídio com o que tu estavas a dizer há pouco tempo, é a questão do autoconhecimento. Se eu ver aqui, também me convida muito para parcerias. É verdade. É uma chatice, é uma verdade. Mas pronto, estávamos aqui a falar. O autoconhecimento é a quinta inteligência financeira, segundo o Robert Kiyosaki, que é o criador do Pai Rico, Pai Pobre. Né? Ele menciona 5, deixa eu ver se eu consigo lembrar todas, que é a primeira inteligência é fazer mais dinheiro, a segunda inteligência é proteger o teu dinheiro, ou seja, do Estado, do banco, e etc., impostos, etc. A terceira inteligência é controlar o teu orçamento, que é um dos pontos provavelmente principais e onde mais dói no bolso do angolano é não conseguir controlar o próprio dinheiro. A quarta inteligência é conseguir, a palavra é leverage, mas eu sei lá, se tivesse que traduzir para o português, provavelmente teria dito fermentar, algo assim. É conseguir ter 10 e daquele 10 criar 100. É fermentar o teu dinheiro, fazer crescer o teu dinheiro com o que tu tens. E a última, e que ele diz que é a mais importante, e eu concordo, e também passo isso nas minhas formações, é o autoconhecimento. Tu tens que continuamente te educar. Uma das coisas que eu, por acaso, ainda estive a pensar há dias nós, antigamente, acreditávamos numa falácia que era os médicos têm que continuamente estudar. São os únicos que nunca param de estudar. Têm que estudar sempre. E não que isso seja mentira, porque é verdade, mas não são só os médicos. Não são só os médicos, todo mundo tem que continuamente se educar. Nós olhamos para trás, 10 anos, no tempo que nós estávamos na escola, cartões de débito ainda eram uma novidade para nós. Sim. Fast forward, alguns, sei lá, 15, 16 anos para frente, nós estamos a falar agora em Bitcoin. O dinheiro começa a ser algo que era literalmente tangível e palpável. Estávamos a falar de conchas e prata e ouro, para algo que começou a virar papel, para algo que começou a virar cartões, para algo que começou a virar números numa folha, para algo que agora supostamente nem existe. Exato. Então, as coisas vão mudando e tu tens que te educar, tu tens que acompanhar a onda, tu tens que continuamente procurar informação. E é a mesma coisa sobre a bolsa, algo que era um monstro que já existe há 300 anos no exterior. Nós agora temos a nossa bolsa que está em baby steps, nós estamos a aprender. Então, tu nunca podes chegar no ponto em que eu já vi essa live do Fernando e do Joel na timeline, eu agora já sei tudo sobre finanças. Tu nunca vais chegar nesse ponto. Não. Eu próprio, que sou formador e etc, e dou formações sobre o assunto, eu faço formações todos os anos. Eu passo o ano a ler pelo menos 10 a 12 livros novos, e alguns deles são clássicos, em que ele literalmente, como por exemplo, o Homem Mais Rico de Babilônia. É um clássico dos clássicos. E enquanto eu estava lendo o livro, eu estava tipo, eu já sei tudo que está aqui, eu sei tudo que está aqui. Está aqui um conceito novo.
Tu sempre vais encontrar alguma coisa Alguma nova. Tem coisa. alguma coisa que se calhar até já ouviste antes, mas ele vai explicar de uma maneira diferente. Então é importante a autoeducação, é importante ir atrás desse conhecimento, podcast, vídeo no YouTube, pagar formações, livros, lives, simplesmente procurar conteúdo sobre dinheiro, falar sobre o tema de literacia financeira é muito importante. E também a procura principalmente de formações, principalmente coisas, informações, é uma forma de criar connections, criar networking. Porque a tua procura, mesmo tu à procura de um livro, tu lês este livro, depois tens mais conversa com outra pessoa que lê esse livro, já crias uma conexão, já entendes o tópico até de o que é que se conversa num curso, o que é que se conversa num podcast, porque tu vais atrás. Por vezes, a pessoa de casa, até para mim, por vezes vais sentir, não, já se falou nisso, é necessário se falar nisso. Principalmente por muitos erros em pessoas e empresas são exatamente erros porque tu não ouviste, tu achaste, não, já ouvi isso, e cometeste os mesmos erros. E as pessoas não acham, não, é coisa diferente. Muitas das vezes é exatamente o mesmo ponto. Não vai atrás da informação, não quer aprender, já acha que sabe tudo. Hoje em dia não tem ninguém que sabe tudo. E hoje em dia tudo é diferente. E tudo exige estudo constante. Tudo exige estudo constante. E o mercado financeiro tem sempre shift, tem sempre uma mudança. O mercado financeiro, claro, em Estados Unidos não é o mesmo que em Angola, mas há muita coisa idêntica, não importa qual é a parte do mundo. O conceito de planeamento, o conceito de administração, se não mesmo, é muito idêntico. E para o pessoal que ouve aqui, isso não quer. E das muitas pessoas que eu converso, quando conversamos sobre planeamento financeiro, não sei, pensam sempre que quando conversamos sobre isso como algo financeiro, quer dizer que eu quero já pôr a mão no bolso deles, quero já fazer eles investir. Não, epá, we're talking, vamos a conversar, porque eu gostaria também, né, de ter né, porque a conversa, por exemplo, que estamos até hoje, eu estou aprendendo muito de ti. E tu, como instrutor também na área financeira, ajuda muito. Temos aqui um comentário, Fernando, do José. Quais são os livros José que Luemba. sugerias? E a José Luemba, quais são os livros que sugerias para alguém principiante em economia e finanças? Boa pergunta. Deixa eu só aproveitar para dizer, olha, para o pessoal que tiver questões, justamente para não ficarmos aqui, às vezes, a perdermos a linha de raciocínio, se calhar faz sentido usarem essa caixinha que fica aqui embaixo e depois o Giovanni consegue Que tem, controlar a frequência das perguntas. que tem um ponto de interrogação, pessoal. Aquele que tem assim um ponto de interrogação, Yeah. fazendo as perguntas ali ajuda. Boa. Mas olha, obrigado pela pergunta, José. Eu vou acreditar que estás a falar num contexto de finanças pessoais. Se for finanças para startups e microempreendimentos, o assunto é outro. Mas vou dar, e assim, se eu tivesse aqui a lista seria melhor, mas vou dar pelo menos 3. Um que é Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho, apesar de ser clichê, apesar de ser aquela coisa que todo mundo já ouviu falando, não sei o quê, ainda acho que é muito necessário. É muito bom porque ele vai te dar uma chapada na cara que tu vai ficar tipo, peraí. O que eu achava que era necessário para viver, afinal não é bem assim. Afinal não tem sido só ir para a escola, para a uni e trabalhar e morrer. Não, peraí, existe aqui uma outra rota. Eu acho que o Pai Rico, Pai Pobre ainda é muito necessário. Depois tu tens um outro que é as inteligências financeiras, que é também do Robert Kiyosaki. E que tu vais falar sobre as 5 inteligências financeiras. Tens esse clássico que eu acabei de mencionar há pouco tempo, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele vai ensinar-te alguns conceitos muito similares ao que o Pai Rico, Pai Pobre diz, mas eu, pessoalmente falando, a melhor maneira de aprender para mim é quando eu ouço a mesma informação de fontes diferentes. Meio que confirma o que um estava a dizer. E o último ponto que eu tinha pensado agora há pouco tempo. Esse livro aqui é muito porreiro, muito importante, porque foi provavelmente o livro que me abriu os olhos sobre os juros compostos, que é Eu Quero Ser Rico. Eu esqueci quem é o autor, mas é um autor brasileiro. O título é Eu Quero Ser Rico. Ele fala muito sobre investimentos a longo prazo, que é muito o contrário daquilo que nós angolanos estamos habituados, que é Eu Quero Ser Rico amanhã. Esse livro vai te mostrar, olha, tu vais fazer investimentos, vais ter os seus negócios, vais ter o teu trabalho, o que for,
Mas se tu vieres nesse caminho que é mais longo, e é bem mais seguro, eventualmente dentro de 15, 20 anos tu vais conseguir ter os tais milhões que tu estás à espera de ter. Yeah? Milhões. Yeah. Por acaso tem mais thank you the Clexi, né, que fez mais uma pergunta também. No contexto atual da economia angolana, quais são os negócios que recomendarias para investir? Boa pergunta, de Claire, cachorro. Boa pergunta. E infelizmente eu não vou conseguir dar uma pergunta com uma resposta com Uma bullet resposta. points a dizer, yeah, o negócio é esse. Por quê? Só para clarificar, eu também sou mentor de alguns outros negócios e dou também formação para startups. E um dos pontos principais e cruciais é sempre tu tens que ir atrás daquilo que tu és bom ou faz o teu coração bater. E outro ponto crucial que eu digo sempre é, nós cá em Angola, não sei se tu vives cá ou não, né? Mas nós cá em Angola, nós estamos num canteiro de oportunidades. Por quê? A necessidade é a mãe da criatividade. E a Angola tem muita coisa em falta, tem muita coisa que a faltar, muita coisa por se criar, muita coisa que não está bem feita. Então, cá, basta olhar para a esquerda e para a direita, tu vais ver que alguma coisa não está bem, ou está em falta, ou as pessoas estão a reclamar o que for. Pronto, tens um negócio para começar. Obviamente que tu tens muito mais por trás, tens SWOT análises, e tens business model canvas, e tens estrutura da estruturação do produto no ponto de vista do cliente. Aí já entramos no mundo de começar a estruturar um negócio, mas se tu me perguntas qual é o negócio em específico, eu te diria para olhar naquilo que nós estamos em falta, naquilo que está em escassez, aquilo que tu provavelmente viste lá fora ou viste numa outra realidade e sentes que aqui não tem. E podes até fazer isso mesmo dentro da Angola. Tu provavelmente vais ver alguma coisa que existe em Luanda que não existe numa outra província. Mas aí, obviamente, que tu tens que pensar em o poder de compra e etc. Entramos em outras variáveis. Mas o meu ponto é, foca nessa frase. A necessidade é a mãe da criatividade. Quando tu identificas que alguma coisa tem falta, pum, existe chance de negócio aí. E eu, por acaso, agora tenho uma pergunta. Isso acredito que muita gente pense o mesmo. Para abrir uma empresa, necessita grande poder de capital? Não. Isso é uma falácia. É um mito que foi existindo ao longo dos tempos. E olha, um dos melhores exemplos que vocês provavelmente vão pensar vai ser no Mamadou, que fica ali na esquina. Exato. E obviamente que ele tem o seu investimento, etc. Mas tu não precisas de um grande capital. Os micronegócios rendem muito e são escaláveis. Essa é a coisa boa dos micronegócios, são escaláveis. O que tu queres fazer é pensar nesse motto. O que é que eu consigo fazer com o que eu tenho hoje? E depois vais atrás do resto. Se tu estiveres constantemente a pensar, não, ainda falta isso, ainda falta aquilo, e falta esse dinheiro, e não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, tu nunca vai sair do lugar. A melhor coisa que tu podes fazer é ter o que é chamado de MVP, que é o Minimum Value Product, que traduz para algo como o produto de valor mínimo, algo do gênero. Algo mínimo que tu consiga fazer começar um negócio. Yeah? Vou-vos dar um exemplo. O meu primeiro negócio foi provavelmente como criador de websites. Eu criava websites. Mas eu não tinha um super portfólio. Eu não tinha uma super equipa que fazia todos os websites do mundo. Os meus skills, apesar de eu ter sido bom, me tornei muito bom, os meus skills, no princípio, não eram os melhores skills de todos os tempos. Eu não conseguia interligar com aplicações, não foi. Mas eu criei 1, 2, 3 websites. Criei um website para mim, criei um website para uma entidade chamada Gerar Amor, que era uma entidade de caridade que eu participava na altura. Depois criei para uma amiga, que aquilo eu fui começando a criar um portfólio. Quanto mais websites eu fosse criando, mais eu ia criando os meus skills também. Eventualmente eu comecei a criar um negócio, chamei parceria, chamei parceiro de fotos, chamei parceiro de Java, e fui edificando o meu negócio. Mas eu não esperei ter o negócio todo 100% pronto para começar. A mesma coisa aconteceu agora com o meu estúdio, que nós tivemos a edificar um negócio por mais ou menos um ano, e nós temos uma casa, mas a casa não está a ser 100% usada, porque nós não temos o valor, não tínhamos o valor suficiente para investir num estúdio que fosse a casa toda. Começamos com um quarto, agora temos 2 quartos, já temos dois estúdios, agora utilizamos a parte do meio também,
próximo ano vamos começar a expandir para a parte de baixo e o terraço, e nas calmas tu vais edificando o teu negócio. Um ponto importante de tu fazeres esse approach, em vez de querer ter tudo, super dinheiro e investir, um ponto muito importante isso pelo approach do MVP, que é vou ter um mínimo, fazer o que eu consigo fazer com o que eu tenho hoje, é que tu testas a tua ideia. Yeah? Imagina, Giovanni, nós amanhã vamos pensar, Fernando, acho que nós precisamos criar uma bicicleta que voa. Ok. E eu digo, mas por que vamos criar uma bicicleta? Sei lá, isso. Ok, vamos a isso. Para quanto é que precisamos? 20 milhões de dólares. Mandamos produzir trocentas bicicletas, depois vamos trazer ao mercado e vamos ver que ou a polícia não vai permitir, ou o governo não vai gostar da ideia, ou se calhar, o que é o pior dos casos, ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar. Porque o mercado não quer isso. O mercado está a pedir educação financeira e sei lá o quê. A tua bicicleta que voa vai ficar aí a apanhar pó. E tu tens 20 milhões de dólares investido em dívida nas tuas costas. Então, a melhor coisa que tu podes fazer é começar com MVP. Testar o próprio produto. Yeah? Existe aqui um outro caminho que eu preciso mencionar, senão eu estaria a ser um mau mentor para vocês, que é, isso funciona muito, isso que eu acabei de dizer funciona muito bem quando tu és o pioneiro do mercado. Quando já existem competidores do mercado, e essa é uma das vantagens de existir competição, é que o teu competidor provavelmente já testou o mercado e tu podes olhar para o teu competidor e pensar, se esse Magé está a fazer dinheiro, então se calhar é porque o mercado quer isso. Então o que tu vais fazer aí é olhar para o que o teu competidor faz e pensar, aonde é que eu consigo encontrar uma lacuna dessa bicicleta que o Giovanni tem, o que é que essa bicicleta não faz que eu consigo criar algo diferente e trazer para o mercado para acrescentar valor. Aí é diferente. Mas ainda assim, tu provavelmente não precisas de nada gigantesco. Gigantesco, sim. Yeah? Começa com o que tu tens. Quanto menos, isso aqui é um pouco tricky, mas quanto menos tu conseguires investir de princípio para testar a ideia, melhor. Porque tu tens a chance de mudar ou, no pior dos casos, parar e trocar a ideia a 100%. E aí, sem teres um grande valor nas tuas costas como dívida. Ou por vezes fazer uma modificação no teu produto inicial. Exato. Consegues fazer aquela iteração ainda antes do produto todo ir para o lixo. Família, vocês que estão aqui a assistir o live, gostam de falar de dinheiro, não esquecem de seguir o Fernando. Aproveitem, começam a seguir o Fernando. Olha, gostas disso? Segue. Mas também não deixem de seguir a nossa página aqui no timeline. Nós falamos de tudo um pouco para entretenimento e para educação. Boa. Certeza que quem está vindo também pela página do São Fernando Cruz, eu também passei a seguir a página recentemente e recomendo. Sigam, façam a página que porque é conteúdo interessante. É muito. Fernando, tem aqui uma pergunta na box, né, na caixinha. Manda vir. Estou a pensar em negócio. Não consigo ler a pergunta. Eu vou ler. Suponhamos que estou a pensar em abrir um negócio de vendas. Qual seria a melhor fase para começar a contratar? Negócio de vendas é um pouco ambíguo, porque eu não sei o que é que estás a vender. Mas vou entender a pergunta do modo genérico. A melhor fase, e obviamente, novamente, vamos voltar aqui, não existe uma resposta que é taxativamente. É sempre uma questão de equilíbrio, uma questão de feeling e touch. Mas o que eu digo é, quando a tua empresa começar a pedir, e o que é que isso quer dizer começar a pedir? É quando tu começares a ter mais solicitações daquilo que tu consegues aguentar. E precisas produzir mais. Quando nós começamos o bar, eu comecei o bar com 3 sócios. Era eu, o Evandro, o Luís e o Edilson. O bar tropical começou assim, com 4 sócios. Mas eu trabalhava na altura, eles ainda estavam meio que se arranjar também. E eventualmente nós tínhamos um evento a cada 2 semanas. Um evento por final de semana, 2 semanas passavam, a cada 15 dias. Hoje, graças a Deus, nós estamos num fluxo em que nós temos 3 eventos por final de semana. Então, de hoje, lá para trás até hoje, eventualmente nós começamos a dar conta que, olha, nós já não estamos a conseguir atender à demanda. Nós já temos que, às vezes, rejeitar pedidos, o que é muito chato. Mas é aquilo que eu chamo de problema bom para uma empresa. Esse é o problema que tu queres ter na tua empresa, quando tens mais pedidos do que tu consegues atender. E é aí onde tu vais começar a pensar, se calhar vale a pena trazer mais uma pessoa. Vale a pena trazer mais uma pessoa. Isso, por acaso, é muito importante de que disseste, porque muita gente acha que não pode rejeitar pedidos. Né? Que, não, eu comecei agora... como é que eu vou começar a rejeitar? Não sei. Será que podes falar um pouco dessa experiência? Não diretamente do bar tropical, mas
às vezes o conceito, o Não, ponto. absolutamente, absolutamente. Uhum. Boa pergunta, boa pergunta. Por acaso é uma boa pergunta e nós vamos começar a entrar para o mundo do empreendedorismo e aí já não vou me calar, alguém vai ter que me desligar o telefone, porque eu fico sempre emocionado quando começamos a falar disso. Mas, imagina, eu não sei o quão, sem querer ofender ninguém, não levem isso a peito, por favor, yeah? Mas eu não sei o quão educados, em termos de literacia financeira e educação de empresas, o pessoal cá tem. Mas para quem me segue na minha página, eu já falei sobre isso, existe um conceito chamado Lei de Pareto, yeah? Ou Lei de 20-80. O que é que essa lei basicamente quer dizer? Que é 20% da causa, por norma, é responsável por 80% da consequência. Okay. Novamente, o que é que isso quer dizer? Vou agora deixar em miúdos. Já tenho só que falar a parte teórica, porque a minha parte acadêmica exige. Agora vamos falar terra a terra. Pareto foi ele era, acho que bancário, algo assim, italiano, há muito, muito tempo atrás, no tempo de 1700 qualquer coisa. E ele deu conta que 80% das terras italianas pertenciam a apenas 20% da população. Okay. E ele achou interessante. Depois ele deu conta que 20% das ervilheiras que ele tinha eram responsáveis por 80% das ervilhas produzidas. E ele começou a analisar e deu conta que isso acontece em quase tudo na vida. E agora que eu vos disse isso, amanhã não, daqui a pouco procurem o que vocês quiserem. Vocês vão ver que 20% de alguma coisa é responsável por 80% do grupo. Okay. Yeah? E alguém pegou nisso e incluiu também no mundo das vendas. E deu conta que 20% dos meus clientes provavelmente são responsáveis por 80% da minha faturação. Ou 80% das minhas vendas. O que é que isso quer dizer e por que é que esse blá 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 todo é importante para responder a tua pergunta? Quando eu der conta de quem são os meus 20 clientes responsáveis por 80% da minha... 20 clientes não, 20%, né? Por 80% da minha faturação, eu agora posso despedir tudo aquilo que é cliente que me gera dor de cabeça e não me gera faturação. Yeah? Todos os negócios têm isso. Todos os negócios têm isso. Isso é algo que tu não consegues fugir. Cabe a ti conseguir dizer o meu negócio é para esse cliente. E eu vou dar-vos um exemplo. Pronto, infelizmente, do Bar Tropical, novamente. Mas eu dou sempre exemplos que aconteceram comigo para vocês verem que eu não estou simplesmente a falar do livro. Isso acontece na vida real, especialmente nos meus negócios. Eu não vou falar do negócio todo. Mas imaginem, várias vezes o Bar Tropical recebeu pedidos de pessoas que não faziam parte do nosso público-alvo, nem da nossa classe social. Nós servimos para aquela classe social média, média alta. E aí algumas vezes para a classe alta. Os preços que nós temos de praticarmos no Bar Tropical é para essa classe social. Yeah? Então, quando tu tens alguém numa classe social abaixo daquela, a pedir-te para fazer muitos descontos e agora tira só isso, e agora diminui isso aqui, e agora diminui... Tu vais ter um cliente que te gera muita dor de cabeça, muita frustração. Tu tens que modificar muito o teu produto para uma faturação assim. 1000 vezes investir o meu tempo, não vou dizer perder tempo, investir o meu tempo em um cliente que eu vou lhe mandar o preço e vai dizer, oh, porreiro, está aqui a fatura. Dor de cabeça mínima, faturação grande. Quando tu começas a identificar quem são esses teus clientes, tu podes estar em posição de o que eu chamo de despedir alguns clientes que tu não queres no teu negócio. E há pessoas que gostam de desconto. Querem conversar contigo, só querem falar de desconto. Em vez em vez de apreciar o serviço, em vez de fazer perguntas sobre o serviço e ofertas, não, tá puxadinho. O preço é esse, porque o serviço é de qualidade. Tens que entender. Exatamente. Exatamente. Mas assim, em defesa do cliente, o cliente não está fazendo nada de mal porque ele vai tentar levar o máximo de valor pelo mínimo que ele consegue pagar. É direito do cliente pedir desconto. Cabe a nós, os vendedores, saber quando dar e quando não dar desconto. Uma coisa que eu disse nas minhas formações é, não se dá ponto sem não. Quando tu fores dar algum desconto é porque existe alguma estratégia por trás. Por exemplo, vou dar-vos um exemplo. Eu sou palestrante, ok? Então, digamos que alguém vai convidar-me para dar uma palestra, sei lá, para uma cimeira qualquer, onde tu vais ter ali 1000 pessoas, etc. Vai me dar uma exposição que eu nunca tive. E eu depois vou cobrar e aquela pessoa vai dizer, Fernando, nós estamos a pagar X, mas tu estás-nos a cobrar é muito alto. Baixa um pouco. Eu não me importo de dar um desconto para fechar aquele deal, porque eu sei que o que é que vai me dar em retorno. Aquela exposição, aquele networking. Muito mais gente vai ter chance de ver o quão bom eu sou como palestrante. Então faz sentido dar um desconto ali. E a mesma coisa vai acontecer com os seus clientes. Se calhar tu tens um cliente que vai te recomendar para muito mais gente.
Se calhar tu estás no princípio da tua carreira, ainda não tens venda nenhuma e vale a pena dar desconto para fechares um dia, 2 dias, que vais usar como boca a boca o teu marketing. Se calhar eu estou a fazer um deal para alguém que é muito influente no país, o filho da, o ministro, sei lá das quantas, que eu sei quais são as conexões que essa pessoa tem. Então, Exato. quando eu for dar desconto, é com alguma estratégia por trás. É porque eu Sim, sei sim, o sim. que é que aquele desconto vai me ajudar a alcançar se eu fechar aquele deal. Sim, com certeza, com certeza. É bem necessário sempre fazer uma análise de quaisquer contrato, né? Não é só servir todo mundo Absolutamente. porque há exposições também que, que dão, que são negativas. Há Sim, exposições sim, também que são sim, sim, negativas, sim. né? Então é sempre bem necessário ter E daí a tal necessidade de tu quereres despedir os teus clientes. Eu vou usar um exemplo que, uhum, vou ser honesto, eu não acho que seja dos melhores exemplos, mas não é dos exemplos mais nobres, mas é do melhor exemplo para explicar isso que tu acabaste de dizer. A Louis uhum, Vuitton é uma marca, como todo mundo conhece, de alto gabarito, que não tem outlet. E eles não têm sim, outlet justamente porque eles não querem ver o pessoal que não é da classe social deles a usar uma marca que eles não, que não lhes pertence. uhum, Porque eles querem que todos os seus clientes se identifiquem num certo padrão na sociedade. Todo mundo que usa Louis Vuitton tem que ser visto como aquele padrão. E é exatamente isso que tu estás a dizer. Em alguns casos, vai ferir a mim, vai ferir a minha marca, vender para um certo cliente. Imaginem que eu sou alguém de auditoria, yeah? E uhum, depois, sei lá, vem alguém que é fraudulento e vai usar-me para dizer que, olha, a minha empresa teve auditoria deste Fernando Cruz, que uhum. o Fernando Cruz, a bandeira dele da apresentação é combate à corrupção e etc. E eu depois vou estar atrás a testemunhar que eu fiz a auditoria a um corrupto e passei. Isso vai manchar minha marca. Yeah? Então é muito disso que tu estás a dizer. Tu tens que ver o que é que a tua marca representa e comunica ao teu público para tu depois saberes quem é e quem não é teu cliente. Em alguns casos Uhum. tu não vais mesmo querer vender aquele serviço ou aquele produto. Definitivamente. Tem mais uma pergunta aqui na caixa. Eu vou, Manda. acredito que não sei se vais conseguir ler tudo, mas pronto. Eu consigo abrir aqui. Yeah. Ah, Eu sempre ouvi que para começar um negócio, principalmente de vendas, no geral, temos que fazer key-lab para conquistar a clientela. Mito ou verdade? Boa pergunta. Nem sempre, nem sempre. Eu vou responder assim. A Neuza entrou aqui há pouco tempo. Vamos ver aqui como que está de finanças. Não sei se ela ainda está aqui. Mas há uma coisa que eu aprendi com a Neuza, que eu falo sempre com os meus sócios. Isso já deve estar aí uns 2 anos. Que é o teu negócio, quando começa, ele é principalmente suportado por 3 Fs. Friends, Family e Fools. Yeah? Que uhum. quer dizer o quê? Os amigos, a família e os tolos. Os tolos que foram tolos o suficiente para acreditar no teu serviço. Aqueles tolos que ouviram o Fernando pela primeira vez disseram não. Esse miúdo tipo fala boas coisas. Vou dar uma chance. Esses são os early adopters. São aqueles que não Uhum. precisam de muito para comprar o teu produto ou o teu serviço pela primeira vez. Mas grande parte dessa tua base, os teus primeiros clientes, por norma, vão ser os amigos e a família e esses tais tolos, que são a exceção à regra. Uhum. O que é que isso quer dizer? Nada te impede, e eu ainda estava a falar sobre isso com a Josemar a semana passada no meu live. Sim, Nada eu te por acaso impede, tu assisti. tens um preço que justifica o valor que tu ofereces. Se eu sei que eu sou muito bom palestrante, se eu sei que eu sou muito bom formador, e o meu preço, o valor que eu ofereço é isso, eu posso manter ali aquele preço. O que eu vou fazer como estratégia, novamente essa palavra, estratégia de entrada no mercado, para o Giovanni, que é alguém que tem a timeline e fala sobre isso nas lives, etc., que é meu amigo, inclusive, e vai dar um voto de confiança, porque ele também está a arriscar, né? O Uhum. Giovanni também está a arriscar comprando o meu produto ou o meu serviço. Ele está a dar um voto de confiança. Eu vou dizer, Giovanni, como tu fazes parte dos meus primeiros 5 clientes, eu vou te fazer um baita desconto. E posso fazer um desconto de 50%, 60%, o que for. Posso até dizer, como és o meu primeiríssimo cliente, vou-te cobrar só aquilo que eu gastei para comprar o bolo, por exemplo. Ou Uhum. se for só o meu tempo, posso te dar aquilo de graça. Como eu fiz com o meu website. O meu primeiro website foi dado de graça. E era um mega website. Mas que eu usei depois para quê? No meu portfólio. E aqui está a estratégia por trás. Como tu estás a começar o teu negócio e tu ainda não tens autoridade, não tens confiança do cliente, o que tu queres fazer é o quê? É pegar essa autoridade com feedbacks,
é pegar essa autoridade testando o teu negócio no mercado. Quando o Giovanni comprar, o que eu vou exigir do Giovanni é, ok, Giovanni, eu vou te dar isso de graça, mas o que eu exijo de ti é o teu feedback brutalmente honesto. O que é que eu posso melhorar aqui? Yeah? Exato. Se eu tivesse que Sim, te cobrar isso, comprarias? Se sim, perfeito. Se não, por quê? Por quê? E depois eu vou usar aquilo como feedback para depois postar nas redes sociais, para comunicar com os clientes, o que for. Vou usar aquilo para usar no meu portfólio. Eu agora vou dizer, olha, está aqui o que eu faço, está aqui o que eu fiz, está aqui o que o cliente disse. Agora eu estou disposto a te cobrar tudo que eu sei que o meu valor tem entrega. Acontece muito quando abrimos algum negócio, principalmente o negócio de venda, vamos dizer bolos, né? Não bolos, que muitos dos nossos amigos acham que por serem nossos amigos nós temos que Ótima pergunta. dar de graça ou com descontos. Pelo menos no meu ponto de vista, Giovanni, por exemplo, um amigo meu abre um negócio, eu me sinto como amigo a necessidade de investir no meu amigo, porque se o meu amigo cresce, ele vai me puxar também. Né? E é bom ver alguém crescer, principalmente ter uma parceria. Hoje, por exemplo, eu posso dizer, não, estou aqui com o Fernando, estou aqui no live. O Fernando tem uma das empresas do Fernando, é o Bar Tropical, baita sucesso. Eu conheço o dono do Bar Tropical. E, por exemplo, de uma forma de que, ei, eu cresci com essa pessoa, me sinto de que também posso fazer um tipo de investimento e crescer junto pelaquilo que eu aprendo e vejo desta pessoa. Não, e por vezes investir também, né? Porque eu estou investindo, por exemplo, no Bar Tropical, te dá a tendência de, no meu negócio, o Giovanni investiu em mim, eu também vou sentir, tipo, também vou investir um pouco no Giovanni, no produto dele, no que for dele. E acontece muito de que muita gente, por ser amigo ou família, tem que ter este produto quase de graça ou de graça. Eu acho que é algo errado. Yeah. Eu acho que esse ponto tem que ser visto de dois prismas diferentes. E antes de mais nada, deixa só, não sei se o Giovanni vai ficar zangado comigo ou não, mas só para justificar, porque eu sou assim, tudo que eu falo tem que fazer sentido, tem que ser verdade, tem que se aplicar na vida real. E só para vos provar que isso é verdade, o Giovanni contratou o meu bar para estar no evento dele. Yeah, então isso que ele está dizendo, ele não está dizendo da boca para fora, ele realmente faz o que ele diz que está dizendo. E mais uma vez, meu irmão, obrigado por teres confiado nos meus serviços. Agora, isso que tu estás a dizer é verdade, eu concordo. Mas aqui nós temos duas fases importantes do negócio. O negócio, quando está no princípio, como teu amigo, de verdade, eu vou tentar o máximo te ajudar. E eu tenho um exemplo também que eu estou aqui a dizer, a Okembo. A Okembo é uma marca de joias de duas amigas minhas, ok? E elas fazem por lançamentos. E sempre que tem um lançamento novo, o que eu faço, eu digo, eu vou comprar uma peça de cada. Justamente para vos dar um apoio e também porque eu gosto do produto que elas vendem, ok? Não é só porque não é só, gosto. Então eu vou lá dar um suporte. Ofereça-me só esse fio e ofereça-me só esse anel, não sei o que. Não, quanto é que custa? X. Pum, eu tenho capacidade de comprar, então vou mesmo comprar. E depois uso para fazer o máximo de publicidade possível que me custa zero. Yeah? Então, tens esse ponto. Tu podes ajudar o negócio do teu amigo nas redes sociais, divulgando, passando para outras pessoas. E se tu não tiveres capacidade monetária, né? Porque eu sei que nem todo mundo consegue alugar o Bar Tropical. O Bar Tropical é relativamente um bocadinho caro. Mas se tu não consegues, tu consegues fazer um repost, não te custa nada. Mandar para os teus amigos não te custa nada. Yeah? Esse é o ponto número 1. No ponto número 2, quando o bar já tem, o negócio já tem uma certa maturidade, já está estabelecido, já está financeiramente estável, etc. Eu, como dono do negócio, e o Giovanni é meu amigo, eu posso proativamente oferecer-te um desconto. Porque, Giovanni, és meu brother, és meu homie, o evento é X, já sei que já tiveste X de custos. Vou-te dar lá uns 10%, uns 15%, 20%, o que for. Mas isso foi eu que fiz proativamente. Eu acho que é importante que tu, como amigo, como tu disseste bem, saberes que tu, amigo e família, ok? Família é pior ainda. Família é bem pior porque deixam de falar contigo. Deixam de falar contigo. É bem chato. Mas eu acho que tu, como amigo e família, tens essa responsabilidade de querer que esta pessoa seja frutífera naquilo que ele for fazer. Por causa de duas coisas. É o ponto que tu disseste que se eu ganhar, todos nós ganhamos. Yeah? Em segundo lugar, estatisticamente falando,
95% dos negócios, entre 90% e 95% dos negócios, fecham ou acabam em menos de 2 anos. O que quer dizer que aquele negócio que começou agora, que tu já estás aí a pedir dinheiro, já estás aí a pedir para te dar um pouco, provavelmente daqui a 2 anos tu já não vais ver. E tu podias ter sido a pessoa que teria ajudado com recursos, com dinheiro, não sei o quê. Então é importante que tu amigo, tua família, tenhas essa autorresponsabilidade de pensar, pá, o meu amigo começou isso, deixa ver como é que eu consigo lhe ajudar. Seja monetariamente, seja com dicas, por exemplo, a própria Okembo, volta e meia eu caio em cima e digo, olha, esse vosso preço pode ser ajudado aqui, a vossa marca podem fazer assim. Vou dando os conselhos que eu daria para os meus mentorados também. Então, tu puderes ajudar o negócio do teu amigo, ajuda. E quando tiveres que comprar, não pede desconto, não pede de graça, porque isso é frustrante. Quando tu pedes alguma coisa de graça ao teu amigo, basicamente o que tu estás a dizer é, eu não valorizo o teu negócio e acho que o valor disso é zero. É isso que tu estás a dizer indiretamente. E eu, como amigo, eu vou ficar chateado contigo. Sim, sim. Pronto, está aqui um comentário. Apoiar depois do sucesso não é apoiar, é apoiar boleto. E muita gente E, faz isso. sim, Hoje em sim, dia, tu sim, vai ver sim. muita gente, ei, bar tropical, ei, não sei o quê, mas eu sei muito bem quem estava lá comigo no princípio. É isso, é isso. Como uma coisa que pronto, temos uma pergunta aqui na caixa. Manda. Tudo. Como investir de uma forma que me traga maiores probabilidades de obter altos retornos ao longo do tempo? Boa pergunta, de Clerc. E existem outros formadores que são mais craques na área de investimento do que eu. Um deles é o Euclides Fernandes. Essa live, um dia desde vou sair fora do workshop. Está aqui a ler o comentário da Ana Marlene. Um beijinho para ti, Ana, porque ela vai fazer parte do workshop que eu vou dar. Eu vou dar um workshop dia 10 e dia 11 na Academia Bike. Vai ser sobre empresas, startups, etc. Então vamos falar sobre isso tudo que eu estou aqui. E um é o Euclides Fernandes, de Clerc, e o outro é o Renda Passiva, que é feito pelo Lopo Santos, também amigo meu. E eles falam muito mais sobre investimentos do que eu. Existem vários streams de investimentos. Pode ser investimento a longo prazo, investimento mais arriscado, etc. A primeira coisa que tu tens que fazer é saber qual é o teu perfil de investidor. Tu és um investidor que está disposto Um beijinho, Natinho. Um beijinho para ti também. Coração. Declaro, como eu estava a dizer, tu tens que saber se és um investidor que está disposto a arriscar muito, a arriscar pouco, ou se tu estás ali no médio. És agressivo, és conservador ou és mediano, estás ali no mais ou menos. E isso aí, quando tu souberes o tipo de investidor que tu és, vai te ajudar a saber o tipo de investidor, o tipo de investimento que tu precisas ou que estás disposto a correr. Por quê? Dinheiro ou ficar rico não é nada mais, nada menos do que gerir as emoções. Tu tens que saber gerir as tuas emoções. E vou dar-vos um exemplo. Quando eu hoje considero-me um investidor mediano ou agressivo. Cada vez mais eu vou ficando agressivo. Por que eu saí do super conservador para alguém que está quase a se considerar agressivo? É a confiança nos investimentos que eu tenho estado a fazer ao longo do ano. Estamos em 2022. Cerca de uns 5 anos para trás, foi mais ou menos quando eu fiz o meu primeiro investimento num depósito a prazo. Eu não sabia como é que eu ia me sentir sabendo que eu tenho dinheiro, mas não posso usar. Emprestei ao banco. Eu não sabia. Isso foi depois de eu ter lido o tal livro do Eu Quero Ser Rico e etc. Eu fiquei tipo, realmente, se calhar é só o caminho certo. Então, o que eu fiz para testar as águas? Há um provérbio africano que diz, não se testa a profundidade do rio com os 2 pés. Ok? Só para vocês verem o quão os africanos são sábios. Mas então, para eu não testar a profundidade do rio com os 2 pés e vou meter só o que eu fiz foi, eu vou investir esse valor, que na altura eram 100 mil kwanzas, que representava, não muito, mas ali no mais ou menos. Era um valor que representava alguma coisa para mim. Mas se eu perdesse aqueles 100 mil kwanzas, eu não ia morrer de fome. Só para vocês terem uma noção. Então, peguei 100 mil kwanzas, um valor que representava alguma coisa, mas não ia me matar a fome, e apliquei por 3 meses. O que é que eu estava a fazer com isso? Eu sabia que eu não ia ficar rico, eu sabia que o retorno não ia ser quase nada. O que eu estava a fazer, eu estava a autotestar, né? Como é que eu ia gerir as minhas emoções, sabendo que eu tenho 100 mil kwanzas que estão ali parados, que eu não posso fazer nada, que eu não posso usar se eu quiser. E depois vai me dar um certo retorno. Essa é a primeira coisa que tu queres fazer. Tu queres aprender a gerir as tuas emoções. Queres saber qual é o tipo de investidor que tu és. E depois estamos a falar de coisas como depósitos a prazo, títulos do tesouro, bolsa de valor. Tu podes investir no negócio de uma outra pessoa, por exemplo. Eu tenho o meu negócio, como disse o Giovanni, posso chegar a investir em ti. Tu podes fazer alguns casos informais, como eu já fiz,
em que alguém precisava de um investimento em euros, eu investi em euros e ele depois deu-me o retorno em 6 meses em Kwanza com 30% acima. Então, tu podes também ter esses casos. Isso é meio que chamado de angel investor, investidor anjo. Então, tu tens aqui um monte de streams de formas de investir. O nosso mercado está agora numa época interessante, em que nós estamos a começar a dar os primeiros passos para a Bolsa. Então, é muito, muito interessante. Estamos a viver uma época muito interessante. E o que tu tens de fazer primeiro é saber, ok, eu sei que eu estou disposto a correr muitos riscos, ou poucos riscos, ou ali no mais ou menos. Quando tu souberes esse perfil, tu vais começar a investir de maneira concisa. Agora, um ponto importante que eu devo sempre aqui dizer. Os juros compostos é aquele tipo de investimento que é longo prazo e com a maior chance de retorno. E há um ponto importante que vocês têm que cimentar na vossa cabeça, que é aqui o seguinte. Fazer dinheiro sempre envolve riscos. Sempre. Sempre. E, proporcionalmente, quanto maior a chance de dinheiro, maior o risco que vocês vão correr. Querem um exemplo? As apostas. Premier Bet, casinos, etc. Tudo isso que supostamente vai vos dar muito dinheiro muito rapidamente, o risco de vocês perderem dinheiro é muito alto. E grande parte das vezes perdem mesmo dinheiro. Sim. Juros compostos está no outro lado do espectro. Está no outro lado do extremo. Está no outro extremo, que é a chance de vocês fazerem esse dinheiro é muito alta. Muito alta. E por causa disso, o retorno também é consideravelmente baixo. Aonde é que reside o poder dos juros compostos? É justamente na parte em que ele sai de juros simples para juros compostos, onde o retorno de algo, daqueles 100 mil kwanzas, 300 mil kwanzas, 500, 1 milhão que eu pus, o retorno daquilo eu vou voltar a investir. E o retorno disso, que vai ser maior, eu vou voltar a investir. Que vai ser maior e eu vou voltar a investir. E vais fazendo isso e eventualmente tu vais ter uma bola de neve enorme que daqui a 10 anos, 20 anos vai te dar aquele conforto que tu nem sequer vais estar preocupado com a tua aposentadoria. Porque deixa-me vos dizer uma coisa. Para quem acha que empreender, investir ou cuidar do seu futuro é algo perigoso, experimentem deixar o vosso futuro nas mãos do governo, meus irmãos. E vocês vão ver o que é que realmente é perigoso. É isso. Temos mais uma pergunta aqui na caixinha. Força. Aí. Como perder o medo de ganhar ou trabalhar com muito dinheiro? Ana Maria, eu nem sequer sabia que esse medo existia. Eu adoraria ter que trabalhar com tanto dinheiro assim. Tô a brincar. Isso é baby steps. E o que tu queres fazer é literalmente isso. Tu queres te educar. Isso é uma ótima pergunta. Ainda bem que fizeste essa pergunta. Há um efeito que eu chamo de efeito foguinho. Eu não sei quantos de nós aqui já viu aquela novela muito antiga, no tempo que eu ainda assistia novelas. O foguinho. Chamada Cobras e Lagartos. Acho que era essa a novela. Cobras e Lagartos. Existia um personagem chamado do Lázaro Ramos, que era o Foguinho. O que é que se passou? Se vocês se lembrarem da novela, alguém deixou um testamento, deixou uma fortuna, que era para alguém que era chamado Foguinho. Esse alguém era neto do senhor, e o Foguinho era alguém que o senhor não conhecia. Pobre, favelado, que agora tinha milhões na sua conta. O que acontece aí? Um desastre. Por quê? Tu estás a tirar alguém que tem educação zero para lidar com vários milhões de dólares sem ter conseguido preencher essa gap. E é isso que provavelmente está a acontecer contigo, Ana. Que é, tu deves estar aqui nesse ponto de trabalhar com 50 mil, 100 mil, o que for, e provavelmente agora estás a falar de valores como 20 milhões ou algo do género. É um espaçamento muito alto. O que tu queres fazer é começar a ganhar confiança naquilo que tu fazes e nos valores com os quais tu trabalhas, paulatinamente. Um exemplo que eu fiz com os meus negócios foi, nós não começamos logo a atender até 400, 500 mil pessoas. Os negócios, ou o Bar Tropical, por exemplo, era para 10 pessoas, 15 pessoas, 30, e acho que o máximo era 100. E 100 já era muito raramente. Hoje em dia nós atendemos 500 pessoas confortavelmente. Já tivemos até eventos bem maiores. Mas fomos nos educando, nós fomos, ok, vamos testar aqui, ok, gostamos, estamos confiantes, vamos esticar um bocadinho mais o envelope, vamos esticar um bocadinho mais o envelope. E é provavelmente isso que tu queres fazer. Eu usei o mesmo método, e é o método que eu sugiro para todo mundo que quer perder o medo de falar em público, por exemplo. Eu antes hoje em dia estou em lives e faço palestras, etc. Mas eu sou, as pessoas não acreditam, mas eu sou alguém muito tímido.
Ok? Eu nem sequer conseguia falar em público no meio da minha família, eles me ver a tremer, tipo crazy. O que é que eu fiz? Eu comecei a forçar-me devagar fora desse envelope. Comecei a fazer speeches de final de ano para os meus amigos mais chegados, que eram literalmente 4 pessoas na sala. E depois comecei a fazer os discursos de aniversário, que era só a minha família, 5, 6 pessoas na sala. Eventualmente fui aumentando esses números até que, comecei a fazer discursos para 200, 300 pessoas confortavelmente. Tu queres fazer a mesma coisa com dinheiro, provavelmente. É ir paulatinamente, é seguir o caminho e devagar e bem, esticando o envelope, esticando o elástico. Se esticares demais, muito rápido, rebenta. Tu queres fazer aquele esticar e para, habitua, estica mais um pouco, para, De habitua. forma que não seja estressante, né? Absolutamente. De forma que não seja estressante, porque quando a pessoa está estressada, a liderança é diferente. Absolutamente. A liderança é diferente. Ah, pronto, Fernando, não tenho, eu sei que não tenho muito tempo, né? E muito obrigado por as informações, pelo ensino que deste hoje para mim e para todos que assistiram. Mais uma vez, família do pessoal aí em casa, gostarias de ter mais informações de liderança sobre negócios? Queres falar sobre dinheiro? Tá aí, Fernando Cruz. Começa já a seguir. De certeza que consegues ver o acesso à página dele. Começa a fazer o follow, e daí adiante vai ser com ele. E acredita que vai valer a pena. O pessoal também, claro, podem sempre seguir a timeline. Aqui na timeline falamos de tudo um pouco. Seja uma conversa banal como fofoca, porque já tivemos aqui um live e estávamos a conversar sobre fofoca. Era só uma forma de entretenimento, mas também temos tópicos educativos como esse, né? Acredito que não vai ser o único momento que vamos ter o Fernando aqui, mas como primeiro passo, Fernando, muito obrigado por aceitar o convite. Foi muito educativo as informações dadas, aprendi bastante, acredito que o pessoal de casa também. E tens as últimas considerações? Gostaria de dizer alguma coisa? Gostaria assim, olha, antes de mais nada, Giovanni, graças aqui de lá, do fundo do meu coração, obrigado por me ter chamado cá. E obrigado a todo mundo que quer ficar presente numa sexta-feira. Sexta-feira não, olhando a Segunda. Hoje é segunda, né? Hoje é segunda, estás Tempo. avançado, Hoje é segunda. Hoje é segunda. Numa segunda-feira como... É segunda-feira sim, senhora, tem razão, eu estou perdendo tempo. A minha vida está acontecendo muito rápido, mas numa segunda-feira como essa, todo mundo a vida, trabalha, etc. E agora já começar outro jogo. Agradeço imenso pela vossa presença. Para quem está aqui ainda, e ainda não nos abandonou para ir ver o jogo, eu vou deixar o meu último gem, vou deixar a minha última joia como uma espécie de reward para vocês que terem ficado. Tá ver, no filme da Marvel, depois tem vocês são aqueles que ficaram na sala e as letras já subiram. Deixa-me dizer-vos, existem alguns conceitos básicos que eu acho que são mesmo basilares e vamos ajudar a mudar o mindset, porque enriquecer é muito mindset, é muito mais o que vocês têm aqui do que tem no bolso. E uma das coisas que eu vos quero deixar clara, apesar de eu ter aqui uma lista de coisas que eu podia dizer, mas uma das coisas que eu provavelmente quero deixar é: usem o conceito de polícias para as vossas contas. Quem não sabe para onde o dinheiro vai, não tem controle nenhum do seu dinheiro. E uma das analogias que eu deixo sempre é: imaginem Luanda, ou uma outra cidade do mundo qualquer, que tem polícia militar, polícia de trânsito, juristas e assembleias e parlamentos, etc. Com essa força toda para nos vigiar, e ainda assim temos que construir cadeias, ainda assim temos sequestros, temos assassinatos, temos roubos constantemente. Imaginem o que seria essa cidade, esse país, esse mundo sem essas forças de polícia. Provavelmente íamos ter algo como o filme A Purga, né, do Purge. Então, se vocês não gostariam de viver numa cidade assim, não gostariam de ter uma cidade assim, por que vocês fazem isso com as vossas contas financeiras? Por que vocês não policiam as vossas contas? Por que vocês não sabem para onde é que esse dinheiro que vocês gastam e suam tanto e sofrem tanto para conseguir ganhar, para onde é que o dinheiro vai? Como é que os vossos salários, como dizem, não conseguem se encontrar? O salário do mês não é o salário do mês seguinte. É imprescindível que vocês consigam absolutamente ter controle de pelo menos 90%, 95%
de onde vão os vossos dinheiros, como digo, os vossos gastos. E depois vocês querem fazer um conceito que é chamado pague-se a si mesmo primeiro, que é a premissa mais básica possível para quem quer eventualmente atingir liberdade financeira e ter a sua reserva de emergência, que é um outro conceito importante, ter uma reserva de emergência, topa de meia. Para quem quer começar a fazer investimentos lá para frente, é imprescindível que tu pratiques o que é chamado de pague-se a si mesmo primeiro. Vocês vão ver isso no Pai Rico, Pai Pobre, vão ver isso no O Homem Mais Rico da Babilônia, até num outro livro para startups chamado Lucro Primeiro, vocês vão encontrar também esse conceito. Que é o quê? Segundo Robert Kiyosaki, e eu concordo, todo mundo devia estar apto a economizar pelo menos 10% de todo o seu income. Eu não estou a falar do que é que sobrou no final do mês, é fazer justamente o contrário. É, logo que o meu dinheiro caiu, eu vou tirar 10% e vou mandar para uma conta onde eu não vou mexer. E fica lá, guardado. Para quem tem capacidade, para quem vai se desafiar um bocadinho, vocês podem fazer mais, podem fazer 20%, 30%, 40%, o que for. O que vocês querem garantir é que vocês vão se pagar a vocês mesmos primeiros, porque o que se passa hoje é que nós vamos trabalhar, nos vamos suar, vamos perder noites e não sei o quê, a trabalhar, e depois vamos gastar dinheiro com tudo, com governo, com luz, com casa, com namorada, namorado, cão, gato, passarinho. No final do mês, nós que trabalhamos pelo dinheiro não temos nada. Então vocês querem inverter a fórmula. Em vez de ser receita menos gastos igual ao meu lucro, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer a minha receita menos o meu lucro é que igual aos meus gastos. E vou mandar para uma outra conta onde eu não vou mexer nesse dinheiro para nada. Se vocês vão se lembrar de uma coisa que eu falei nessa live, lembrem-se disso. Yeah? E essas seriam as minhas últimas considerações, Giovanni. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Não, obrigado. Torço para que a vossa página cresça imenso. Torço também para um outro convite, vamos falar sobre um outro tópico qualquer. E qualquer coisa, tu sabes, tens o meu contato, eu estou aqui. E tu estás aqui guardado no meu coração para sempre também. Igualmente, igualmente. Para a família, um beijão a todo mundo e vemos brevemente. Beijo. Cuidem-se. Já sabem, um por todos e todos para Angola. Todos para Angola.